Então, gente, quais são os conselhos, né? Falando tudo isso sobre o que é importante, por que é importante, como que eu faria isso. São os 3 conselhos que eu daria para essa Aline de 2007. Primeiro lugar, né? O que a gente precisa começar? Primeira coisa que a gente começa, pelas relações. A única coisa que a gente começa a construir desde o primeiro dia, primeira hora, primeiro minuto que você está dentro de uma fábrica, são as suas relações e a sua imagem. Ah, como que é isso? Você chegou no primeiro dia de trabalho. Primeiro que a primeira impressão que fica, né? As pessoas já vão ali fazer uma leitura sua imediata. Só que nós somos responsáveis pela construção dessa imagem, pela construção dessas relações. Se eu chego, não cumprimento as pessoas, não converso com as pessoas, não busco, não me coloco numa posição de aprender, de entender como as coisas funcionam, de conversar e conhecer as pessoas, eu já estou criando um bloqueio natural. Porque para a gente entrar num grupo, né, para a gente entrar numa comunidade, para a gente ser aceito numa comunidade, a gente precisa gerar conexão, pertencimento, né? Qualquer lugar. Você chega aí numa turma de faculdade nova, você chega na turma na igreja, você chega qualquer lugar, no futebol, num esporte. Toda comunidade que você é um novo iniciante, um novo entrante ali, você precisa gerar pertencimento ali junto dessas pessoas. Elas precisam ter abertura para te acolher. E você também tem que gerar essa abertura. Primeira coisa, preocupe-se em tornar as relações as melhores possíveis. Ah, Aline, então significa que eu tenho que ir para o churrasco do final de semana com o pessoal? Não! Pelo amor de Deus, não faz isso. Equilíbrio. Nem de mais amigão da galera, nem de menos a pessoa totalmente isolada do mundo. Pelo amor de Deus, equilíbrio. Então, aquele gestor que fica indo em churrasco, final de semana, na casa do fulano, na casa do ciclano, eu quero ver você depois demitir esses caras. Vai ficar difícil. Vai ficar ruim. Não vai dar bom. E os outros que não estão ali no meio do churrasco, do miolinho, vão ver vocês como um puxa-saco do outro. Então, muitíssimo cuidado na hora de construir as relações. Nem para o extremo da amizade demais e nem para o outro extremo de você passar na rua e fingir que não conhece o funcionário. Ou passar na rua, ou entrar para a fábrica para trabalhar todo santo dia e não dar um bom dia. Não, então, esses 2 extremos, eles estão assim, completamente errados. Então, a primeira coisa que eu falaria lá em 2007, para aquela menina, para aquela garota que estava começando a vida profissional, sem conhecer nada, sem saber nada, ó, minha filha, vai lá e cuida das relações. Cuida das relações, que o melhor que você tem a fazer é trazer as pessoas para o seu lado, é conquistar as pessoas, é fazer com que elas, de fato, entendam que você precisa de ajuda, mas você também pode ajudar. Ah, como que eu faço isso, Aline? Então, vamos lá no como? Clareza nas relações. Ou seja, o que eu preciso fazer, o que eu preciso falar. Eu não mando recado, a gente fala com clareza, com objetividade, olho no olho, isso ajuda demais. Desenhar as expectativas, ou seja, no momento dos feedbacks, eu falar, olha, minha expectativa com relação a você, ao cargo que você exerce, ao trabalho que você faz, é esse. Setar ali as expectativas, colocar ali todos os pingos nos is que a gente fala, né? E também descobrir quais são as expectativas deles com relação a você. Então, não adianta você só falar das expectativas que você tem em relação a eles, né? Seja os seus líderes, liderados ou pares, mas se você também não saber qual é a expectativa do seu gestor com relação a você. Quais são as expectativas dos colegas? Qual a expectativa da sua turma, né? Do seu time, dos seus liderados? Então, a gente precisa entender qual é essa expectativa, porque relações são trocas, né? Não é unilateral. Tanto é de você para eles, quanto deles para você. Então, primeiro ponto é fazer esse investimento nas relações. Segunda coisa que eu falaria para essa Aline de 2007, que estava começando, com medo de ser demitida, insegura,
pouco confiante, o que eu falaria no segundo ponto? Mergulha de cabeça, mas de cabeça assim mesmo. Aqui em Minas a gente fala, não é nem de cabeça, de finquete. É mergulhar e submergir nas melhores técnicas, conhecimentos de processo. Tudo que você puder aprender sobre o processo produtivo daquela fábrica, sobre a técnica de como fabrica o produto, tudo que você puder aprender vai ser assim extremamente útil. Então, por exemplo, lá na fábrica que eu trabalhava, uma fábrica de alimentos, fabricante de biscoitos. Então, o segundo passo, o primeiro passo eu já falei, o segundo passo era aprender tudo sobre farinha, sobre os ingredientes, sobre parâmetros de processo, ficha técnica, padrão operacional. Era assim, aprender toda santa hora, nem todo santo dia. Por quê, gente? Porque se a gente não aprende rápido, para a gente poder também ensinar rápido, a gente não vai ser reconhecido, mas em hipótese nenhuma. Porque tudo bem que você é novato, você está aí 2, 3 meses na função, você ainda tem o benefício de ser novo na função. Só, gente, que esses aprendizados que eu estou citando aqui são aprendizados de consistência. Você não aprende assim, né, tão estalar de dedos. Você precisa vivenciar, falar, aprender, fazer. Se você não corre com isso, você não acelera isso, daqui a pouco você passa a ser questionado pelos seus liderados. Como é que eu resolvo tal problema? Ah, não sei, peraí, vou perguntar. Toda vez você, né? Ah, tem outro problema. Peraí que eu vou perguntar ao fulano. Peraí que eu vou perguntar ao ciclano. No começo, ok. Mas vai chegar um ponto que isso vai se tornar, assim, totalmente descrédito para você. Então, como é que você quer ser reconhecido por ser um gestor indispensável, um gestor realmente que não pode ser demitido de jeito nenhum, né? Uma pessoa realmente imprescindível para o negócio, se você não sabe responder as questões de problemas, de situações de defeito do produto, de situações de fora do padrão, enfim, coisas que a gente vive no dia a dia da fábrica. Então, segunda coisa, mergulhar de cabeça nas técnicas, aprender tudo que você puder e precisar para poder fabricar aquele produto, para processar, né, aquele passo a passo. Esse é o segundo ponto. Como que a gente faz isso, Aline? Falei aqui que não é só falar o que, né? Falar o como. Como que a gente faz isso, Aline? Lá nessa fábrica, que foi um dos momentos que nasceu a metodologia da formação gestor VRI, a gente entendeu que foi o seguinte: à medida que eu colocava os estagiários, os analistas, para poder revisar padrão de processo, revisar ficha técnica, revisar padrão operacional, fazer de onde não tinha, fluxograma do processo. Sabe, esses documentos que a gente fica procrastinando, fica empurrando com a barriga, nunca tem tempo para fazer? Pois é, isso é ouro. Quer acelerar o seu aprendizado, é colocar esses documentos em prática. E é o que a gente faz, por exemplo, lá na formação Gestor Vida Real na Indústria. Você quer acelerar um processo de aprendizado? Vai colocar esses padrões de operação em prática. Vocês vão ver o tanto que vocês vão aprender e depois começar a ensinar as outras pessoas, porque no caso a gente aprende, inclusive, para ensinar os nossos operadores a fazer bem feito. Vocês vão ver o tanto que vocês vão acelerar a carreira de vocês. Isso não tem assim... não sei nem por que eu estou falando isso aqui, né? Porque isso é ouro, né? Eu devia tá cobrando para falar isso, mas, cara, isso faz uma diferença. Aprender padrão de processo. Vai por mim. Se você aprender padrão de processo, colocar em prática cada um deles, eu duvido que você não acelere a sua carreira, sim, mas e muito. E pelo menos você vai acelerar aí 3 anos, se você colocar em 3 meses, 3 anos em 3 meses eu garanto. Terceiro item, terceiro conselho que eu daria aí para essa pessoa, né, para essa Aline lá de 2007, que estava insegura, com medo de ser mandada embora, de não dar o resultado que tinha que dar, de não ser reconhecida, era que você pudesse ser um Sherlock Holmes. E, assim, não se contentasse com justificativas rasas. O que é isso, Aline? Gente, para quem não sabe, né?
é um ícone das investigações. Então, o que eu falo para vocês? Seja o mais curioso e desconfiado possível. Seja mais mineiro e goiano do que você possa ser. Porque se tem dois tipos de pessoas que são extremamente desconfiadas, é o mineiro e o goiano. Sei disso porque eu sou mineiro e morei em Goiás. Extremamente desconfiados. Então, seja desconfiado, investigue, pergunte por quê. Não se contente com respostas prontas. Muitas vezes a gente mesmo se pega, né, dando resposta pronta. Ah, não, isso aqui aconteceu por causa disso, disso, disso. Será? Será que aconteceu foi por causa disso mesmo? Vamos investigar? Vamos buscar dados? Vamos mapear para ver se realmente foi isso que aconteceu? Aí a gente começa a ter as surpresas. Oh, não foi bem assim não, hein? A gente achou que o problema estava acontecendo por esse lado, mas está bem pro lado de cá. Gente, assim como a cena do crime deixa sinais, o problema também deixa. E deixa, assim, uns sinais descarados, né? Que você pode levantar dados, levantar motivos de, por exemplo, parada de ineficiência, motivos de não qualidade. Tem, assim, livre as informações. Só que a gente precisa organizar essas informações. O grande problema do gestor industrial é que ele acha que ele está vendo tudo. A gente não é onipresente, onisciente. A gente é simplesmente um ser humano que está ali para conduzir uma equipe, um processo. Então, você precisa olhar para os números. Ah, Aline, não tem número na minha fábrica. Começa a colocar em prática. Vai fazer monitoramento. Se não tem, busca fazer. O que não pode é a gente deixar de tomar uma decisão com base em fatos e dados porque não tem o número.